Conectados na TV para você que está acompanhando o nosso programa. Balança, Leandro, balança que o negócio não está fácil aqui na delegacia. Mostra aqui, olha essa quantidade de material recuperado, notebook, tem furadeira por aqui, tem este sapato, tem chinelo por aqui, esta bolsa e aqui, olha, tem esse pendrive, tem anéis para você que está acompanhando o nosso programa, tem o cordão e tem a chave. Gente, todo esse material aqui recuperado, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, tudo isso pertencente ao professor Valcir, que foi encontrado com o maior e o menor de idade. A polícia fez o cerco, fez o bote, todos os procedimentos adotados e colocou a mão no Eduardo, que completou 18 anos, e em seu irmão, de 16 anos. Está aqui o delegado de polícia, doutor Felipe Amorim, delegado. A polícia trabalhando, fez o cerco, após 6 dias de investigações, agora dando resultado, mostrando para a comunidade os autores aí do crime contra o professor Valcir Carrasco. Exatamente, né? Polícia Militar, Polícia Civil, um trabalho conjunto, incessante para dar essa resposta para a sociedade. Graças a Deus obtemos êxito, contamos mais uma vez com o apoio da comunidade, né? Eu espero que esse trabalho reforce a confiança da população na polícia, um trabalho da polícia que vai ser feito, né? E mais uma vez eu sempre friso aqui, a população pode colaborar. Você que está com medo de passar informações à polícia, não precisa, né? Não há necessidade, porque a sua identidade vai ficar em sigilo. Agora, delegado, como foi para que a polícia, com todo o seu serviço de inteligência, chegasse aí aos autores do crime? Primeiramente, a gente fez realmente trabalho de inteligência, né? Então, pedimos algumas medidas judiciais, quebra do sigilo, quebra do sigilo telefônico, direcionado ali aos autores, né, aos principais suspeitos, direcionado ao telefone do professor, para que nós soubéssemos quem entrou em contato com ele, né? E os indivíduos presos aí, na verdade, já estão no radar da polícia desde o início das investigações. Desde os primeiros dias subsequentes ao crime, a polícia trabalhou com a hipótese de 5 suspeitos, sendo que os 2 suspeitos efetivamente presos hoje eram os principais. Prendemos 2 indivíduos na quarta-feira, eram suspeitos em menor grau, mas a divulgação das prisões fez com que os suspeitos principais achassem que a polícia não os localizaria. Isso acabou desestimulando uma fuga, pelo menos no primeiro momento, né? Apesar de que a polícia já tinha a informação de que pretendiam fugir. Inclusive o menor de idade estava querendo contar com a colaboração da população para realizar a fuga, e a população, desconfiando, não deu guarida ao menor. Aí, gente, para você ver como o serviço de inteligência da polícia age, né? Como falou aqui o delegado, a polícia trabalha com prevenções, né? Começou a investigar, começou, na verdade, a prender algumas pessoas suspeitas para que os principais, na verdade, suspeitos, achassem que a polícia não estava já quase chegando, né, doutor? Exatamente, mas isso nunca aconteceu, porque a polícia sempre, desde o início, estava com esses 5 suspeitos, entre os quais os 2 que foram efetivamente presos. E contamos com o trabalho incessante da polícia, com o apoio também de Santarém, da Divisão de Homicídios. Queria agradecer, inclusive, o delegado Dimitri e o investigador Dilermano, que compartilharam conosco as informações e a experiência deles nesse tipo de investigação. Agora, doutor, a que horas e qual foi a comunidade que a equipe conseguiu apreender o menor e prender o maior? O menor foi encontrado nas comunidades do Miriti Novo e no Seringal, então a gente sabia que ele estava por ali, né? A suspeita reforçou e confirmou a possibilidade dele ser um dos autores do crime quando ele foi encontrado com uma moto com características muito semelhantes à moto professor. Então a polícia apostou que seria a moto efetivamente utilizada, foi até o local e apreendeu a moto. Quando nós apreendemos a moto, nós acabamos com a possibilidade dele de fuga e a gente forçou ele a ficar rondando a comunidade. Então, desde então, a polícia permaneceu por ali fazendo as diligências necessárias, né? E encontramos o menor primeiramente em um bar, por volta da meia-noite, né, que foi o momento em que nós decidimos fazer o cerco. O menor conseguiu se evadir, escapou para os fundos do bar, no matagal, mas a polícia insistentemente continuou nas buscas. Então realizamos incursões na mata, cercamos o perímetro, até 2h30 da manhã nós ficamos procurando, né? Encontramos o suspeito em um barracão na comunidade do Seringal, já com todos os bens do crime, todos os bens da vítima, do professor. Agora, foi encontrado o menor, e o menor passou a fita que o seu irmão, que foi encontrado na cidade, o Eduardo, é isso? Exatamente, né? Em primeiro lugar, o menor tentou se esquivar da responsabilidade, ele negou.
Disse que não sabia onde estavam os bens, mas a polícia começou a procurar os bens e começou a encontrá-los. Desde então ele viu que a casa tinha caído, não adiantava mais mentir, e passou a confessar o crime, né? E aí confirmou a possibilidade que a polícia já trabalhava, que a participação do seu irmão mais velho, o Matheus, né? Inclusive, nós descobrimos realmente que eles eram irmãos a partir daquele momento. Trabalhávamos já com a possibilidade da participação do Matheus, né? Mas aí descobrimos que o Matheus era o Eduardo, irmão do menor. Tá certo, aqui o delegado, tá aqui todos esses materiais, tá aqui a furadeira, tem um notebook, tem um sapato, tá aqui distintivo da Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Militar, inclusive, trabalhando muito aqui do meu lado, o Tenente Diniz, que não refresca, na verdade, contra a bandidagem, o trabalho sendo feito e a resposta sendo dada para a comunidade, Tenente. Com certeza. Na madrugada de domingo, para resumir, conseguimos fechar todo esse quebra-cabeça, né, com a apreensão do menor e a prisão do Eduardo, né, que tinha o vulgo no mundo do crime de Matheus. E agora estamos aqui, né, diante de todos os bens da vítima que foram subtraídos. A caminhonete está no pátio da delegacia, assim como a motocicleta também. O crime está elucidado quanto à autoria, né, todos já confessaram, com requintes de crueldade. Eles cometeram esse latrocínio, né? Tendo em vista que amarraram pés e mãos do professor Valci e depois penduraram o corpo dele, né, em uma escápula de rede por um fio elétrico. Então, o crime já está elucidado, como o delegado falou. Ele só vai continuar o inquérito para descobrir as razões, as motivações que levaram esse menor, né, e o maior a cometer essa barbárie. Agora eles serão apresentados à justiça e caberá à justiça dar a destinação cabível a cada um deles. Agora, Tenente, a gente vê que dois envolvidos são parentes, são irmãos. A polícia descarta a participação de outras pessoas ou não? Já foi descartado, né? A gente trabalhávamos como o delegado falou, com a hipótese de 5 suspeitos. Todos são criminosos. Os outros 2 que foram presos anteriormente, eles foram pegos com uma motocicleta roubada do município de Santarém, foram autuados e ficaram recolhidos. E a autoria principal, né, a gente continuou na investigação e diligências, quando obtivemos, como eu te falei, o êxito nessa empreitada toda. E agora, todos serão apresentados ao juiz local, né? E ele irá fazer a destinação correta. Se irá recambiar de imediato para Santarém, se irá aguardar na delegacia. Enfim, isso já não cabe a nós, mas sim à justiça. Tá certo, tá aí para você acompanhando o nosso programa, tá aqui a quantidade de material, como eu falei, tem o notebook, tem a furadeira. Leandro, chega aqui fazer mais uma pergunta para o delegado. Doutor, o que a comunidade quer saber? Eles chegaram a confessar para o senhor qual foi o motivo que levou eles a tirarem a vida do professor? Bom, num primeiro momento, o motivo foi realmente a ganância, né? Se aproveitar de uma oportunidade ali de ter lucro fácil, de ter um ganho fácil, e roubar o professor e depois silenciá-lo a partir desse crime aí que a gente acompanhou, né? Ainda estamos verificando outras possibilidades para ver se essa motivação tem algo além, né? Mas, no primeiro momento, trata-se de um latrocínio mesmo, né? Praticaram esse crime com o intuito de subtrair os bens. Primeiro eles foram na casa do professor, a convite desse, né? E depois de voltarem para casa, eles pensaram na possibilidade, né, de retornar e praticar esse ato. Quer dizer, então, doutor, que em um primeiro momento o professor encontrou eles na rua, convidou para ir até a sua residência, eles chegaram aí na residência, só que, segundo informações repassadas, eles estavam sujos, retornaram para suas casas, tomaram banho e aí retornaram para a casa do professor, foi isso? Sim, na verdade, o que eu acredito que aconteceu, né? O que a polícia acredita que aconteceu. Eles foram à residência do professor, verificaram ali a presença de alguns bens, no notebook, eles viram a motocicleta, eles viram o carro, né? Eles viram o aparelho de som, e aí, bora voltar para casa, foi o que eles disseram, né? E nesse momento eles refletiram e arquitetaram todo o plano criminoso, né? Aproveitaram que haveria uma certa facilidade, até em razão do horário, né? Em razão de ter pouca gente, poucas pessoas para testemunhar os fatos, e voltaram na casa do professor para realizar o crime que eles planejaram após perceber a presença de alguns bens ali que eles poderiam vender.
Tá certo, tá aqui, falou o delegado, falou o tenente Diniz, Polícia Civil, Polícia Militar, com o apoio da comunidade, Polícia Militar de Santarém, Polícia Civil de Santarém, Polícia Militar de Monte Alegre, agradecendo em geral. Delegado, tenente Diniz, o crime aí, que já foi, na verdade, desvendado, a polícia trabalhando e agora vai deixar tanto o Matheus quanto o seu irmão à disposição da Justiça. Marcelo Leitão para o programa Conectados na TV.